Bom dia, terceiro ano! Como é que vocês estão hoje? Sexta-feira, né? Finalizando a semana, mas amanhã haverá aula, tá? Vai ser o horário de terça-feira. Então, hoje a gente tem aula de matemática e amanhã também, tá certo? Bom, o que foi que nós vimos na aula passada? Nós falamos sobre uma ferramenta importante, né? Que foi essa ferramentazinha aqui, que é a calculadora, que ela facilita a nossa vida, né? Para a gente usar com grandes números, né? Para facilitar, para que a gente não perca tanto tempo multiplicando números grandes ou somando, né? Contando, fazendo contas enormes. Bom, então, aqui a calculadora, né, ela mudou bastante, né, os seus modelos. Existe calculadora assim, desse modelo, existe vários modelos. Tem calculadoras que têm mais funções do que só calcular, né, tem outras funções também. Bom, essa daqui é a mais simples que nós temos, né, onde nós temos apenas o quê? Nós temos podemos calcular raiz quadrada, porcentagem, né? Onde vocês vão aprender mais na frente a estar utilizando para outros tipos de continhas, tá? Mas hoje nós vamos usar quem? Para a multiplicação, nós vamos usar esse botãozinho aqui, tá certo? Bom, é preciso, assim como nós temos que aprender a usar, né? No caso, o computador, nós temos que aprender também a usar a calculadora, as máquinas que são inventadas para facilitar o nosso dia a dia. É importante, tá, crianças? Bom, mas também temos que aprender a tabuada, porque nem sempre vocês estarão com uma calculadora em mão, né? Eu sei que no celular, hoje em dia, já vem com calculadora, mas nem todo mundo tem um celular também, né? Bom, então, aqui ele diz o seguinte, nessa questãozinha, lá na página 159, pegue o livrinho de vocês que ainda não pegou, tá? E a questão diz o seguinte, né? Complete o quadro abaixo, estimando o resultado de cada cálculo e usando uma calculadora para conferir suas estimativas. Bom, aqui, qual foi a regrinha que eu disse para vocês, né? Quando for números com 10, apenas a gente já acrescenta um zero, não é isso? Então, aqui já a estimativa era que vocês colocassem o que vocês achavam que ia dar o valor, tá certo? E depois iriam colocar o valor correto que você calculou e colocou com a calculadora, tá certo? Então, vamos lá. Calculadora ligada, tá certo? Está aqui. Ó, então vamos conferir. A primeira continha é 10 vezes 2. Então, vamos lá. Eu acho que dá para vocês enxergarem, né? Ó, então, vamos botar lá. 10 vezes 12. Né, ó? Agora, nós vamos lá para o igual. Igual. Olha aí o resultado. 120. Tá certo? Dá para ver direitinho, ó. 120. Então, anotem aí. Vamos ver agora o segundo. A segunda continha é 10 vezes 23. Então, a gente apaga, né? Volta pro zero, vamos lá, coloca de novo. 10 vezes 23. Aí, vai lá no igual e você tem o resultado. 230. Isso aqui ninguém errou. É só para realmente conferir as pessoas que talvez não tivessem uma calculadora em casa, né? Pronto, zerou novamente. A segunda continha, a terceira, aliás, é 34 vezes 10, né? Igual 340, certo? 340. A quarta, 56 vezes 10. 56 vezes 10 é igual 560, tá certo? 560.
A próxima, 11 vezes 40. Então, zerou. Vamos lá. 11 vezes 40 é igual a 440. Está certo? A próxima, 10 vezes 70. Vamos lá, ó. 10 vezes 70 igual a 700, certo? 700. A próxima, 11 vezes 70. Vamos lá, 11 vezes 70 igual a 770, certo? 770. A próxima, 12, zerou, 12 vezes 70 igual a 600, aliás, a 840. 840, certo? A penúltima, 10 vezes 42. 10 vezes 42 igual a 420. 420. Próxima. 11 vezes 42 é igual a 462. Olha só. Bom, então, aqui nós finalizamos, né? Essa nossa primeira parte, né, de correção, onde vocês viram que é importante a gente utilizar as máquinas também. Elas foram inventadas para que a gente possa usar. Agora, quando a gente vai fazer uma prova, quando a gente vai fazer algum concurso, aí a gente não pode, tá certo? As máquinas para serem usadas durante o trabalho. Por quê? Porque no trabalho você vai calcular muita coisa, você vai somar, você vai dividir, você vai multiplicar muitas vezes, tá certo? Então, para que a gente não canse a nossa mente, é importante que a gente possa ter a ajuda de uma máquina inteligente, né? Tá bom? Certo? Então, agora, abra o livro de vocês na página 160, só mudem a folha, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Olha só, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre algoritmo da multiplicação, tá? Então, aqui nós temos uma situação que diz o seguinte: multiplicação sem reagrupamento. Nós estávamos multiplicando usando as formas de reagrupar. Agora, nós não vamos mais reagrupar. O que nós vamos fazer? Diz o seguinte, na primeira situação. Uma farmácia vende kits de primeiros socorros, cada um com uma dúzia de curativos. Se Gabriel comprou 4 desses kits, quantos curativos ele comprou? Né? Então, vamos observar aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Bom, lembre-se de que uma dúzia corresponde a 12 unidades, tá certo? Ok? Bom, então aí, perceberam? Viram? Ok, então. Então, olha só. Para resolver esse problema, podemos efetuar a adição de 12, mais 12, mais 12, mais 12, né? Já que tem 12 em cada uma. Eu poderia colocar, somar 12, mais 12, mais 12, mais 12. Que corresponde à multiplicação de 4 vezes 12. Tá certo? Inicialmente, vamos usar o material dourado para calcular, tá? Então, começaremos representando a quantidade 12. Olha só aí, né? Vocês estão vendo, estão acompanhando no livro de vocês. Olha aí como foi que ele colocou, né? Uma barrinha mais 2 unidades, 12.
Depois, representamos 4 vezes essa quantidade em um único quadrado, né? Olha só aqui. 12, mais 12, mais 12, mais 12, não é isso? Ou 4 vezes 12, tá certo? Então, agora vamos descobrir, se hoje nós juntarmos essas barrinhas, como é que elas vão ficar quando elas estiverem juntas, as 4, né? Esses 4 valores, olha só como foi que ficou, né? E assim obtemos quanto? 48, mas de que forma? Olha só, 10, 20, 30, 40. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades. Então, nós colocaremos o quê? 8 unidades mais 4 dezenas. Que deu o valor de quê? 48. Certo? Usamos o algoritmo da adição, temos, né? Olha só. Unidade, dezena. Tá certo? Aí era só calcular, fazer a continha, né? Colocaríamos as continhas, né? Um embaixo do outro, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E faríamos a soma, né? No caso, que é uma adição, que é a mesma coisa de soma, tá, criança? Agora, veja como podemos fazer usando o algoritmo da multiplicação. Como é que a gente vai resolver essa continha da multiplicação? Bom, a gente já sabe que é o quê? Que foram 12, 4 vezes, não é isso? Então, a gente coloca o número 12, coloca embaixo, né? O número embaixo de número, e depois coloca o 4, né? E o sinalzinho de vezes para a gente ficar sabendo que a conta é de multiplicar. Então, 4 vezes 2, né? A gente vai fazer a continha. 4 vezes 2 dá quanto? 8. E 4 vezes 1 dá 4, que todo número multiplicado por 1 é 4, né? Nós já trabalhamos isso na tabuada. E se tiverem alguma dúvida, vamos aonde? Vamos à tabela que vocês têm aí, tá bom? Usem a tabela. Se tiverem dúvida, 4 vezes 2, vai lá, ó, no número 4 e vai lá na linha do 2, ó. Onde eles se cruzam, ó, o valor aqui, 8, tá certo? Bom, então, aqui está bem explicado, auto-explicado, né? 4 vezes 1 é igual a 4 mesmo. Então, o valor foi 48, né? Certo? E aí, ele explica como foi que ele fez essa multiplicação, né? Bom, Gabriel comprou 48 curativos. Você sabe quais itens, né? Um kit de primeiros socorros pode conter e qual é a importância deles? Faça uma pesquisa com os colegas. Bom, qual é a importância? Bom, no kit pode haver, né? Esparadrapo, bandejas, tesoura, pinça, termômetro, entre outros itens, os quais servem para um primeiro atendimento em caso de acidente, tá certo? Então, é isso. Vamos lá para a página 162. Nós temos um outro caso, né? Uma segunda situação. Lá na página, na 161, a gente viu a multiplicação com unidade, apenas usando a unidade e a dezena. Agora, nós vamos para quem? Usar a centena com 3 números, tá certo? Então, vamos lá. Um modelo de avião pode transportar até 142 passageiros. Se 2 desses aviões decolarem com todas as poltronas ocupadas, quantos passageiros esses aviões transportarão? Então, aqui, vamos ver quantos aviões, né? São 2. Então, nós vamos fazer o quê? Uma multiplicação por 2. Qual é o valor? 142, tá? Então, para responder a essa pergunta, podemos efetuar a adição de 142 mais 142.
ou a multiplicação de 2 vezes 142, foi o que eu falei, que a multiplicação é a forma que a gente utiliza para obter o resultado mais rápido, né? Sem ter que calcular, somar de 1 a 1. Com o material dourado, representamos a quantidade de 142. Olha só aqui como está a representação, né? 2 unidades, 4 dezenas e 1 centena. Não é isso? 2 unidades, 4 dezenas, 1 centena. Se é isso 2 vezes, olha, vamos colocar do mesmo jeito. 142 mais 142. Ou 2 vezes 142. Ou fazemos uma adição ou fazemos uma multiplicação. Assim, obtemos o valor de 284. É só colocar quem? Colocar as 2 dezenas, as 8 no caso, né? As 8 dezenas, 2 centenas, 8 dezenas e 4 unidades. Então, ficou como? 4 unidades, 8 dezenas, 2 centenas. 284. Ou, fazendo na forma de algoritmo, sem o uso do material dourado, fica exatamente assim. Usamos o algoritmo da adição, temos, né? Colocando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Eu acredito que vocês já estejam craques nessa continha aqui de adição, que a gente fez bastante, né? Bom, que também é o resultado 284. Agora, na multiplicação, como é que nós vamos fazer? A gente sabe que o 4 é uma unidade. Então, vamos lá. Coloca unidade embaixo de unidade, dezena, centena. Então, fica como? 142, bota outra unidade, que é o 2, vezes 2. E o sinalzinho da multiplicação. E aí, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, né? 8. Eu vou preencher logo aqui. E 2 vezes 1, todo número multiplicado por 1 é 2. Então, aqui nós obtemos que foi exatamente o que ele fez aqui, né? O passo a passo de cada um até chegar no final da continha, tá certo? 284. Então, o que foi que ele fez aqui? Né? Olha só como foi que ele mostrou. Aí ele mostra novamente, né? 2 vezes 2, 2 vezes 4, 2 vezes 1. Tá certo? Bom, então aqui nós temos, né? Olha só o que ele diz. Sabendo que a tripulação de cada um desses aviões é composta por 25 profissionais. Quantas pessoas, tripulantes e passageiros cada avião desses pode transportar? Bom, então vamos aqui, eu vou fazer a continha aqui em cima no próprio livro, tá? Bom, nós sabemos que a gente já viu lá que os aviões, eles carregam 142 pessoas. Então, eu vou aqui, ó. 142. Mais quanto? 25 profissionais. Então, eu venho aqui, ó. 5, que é unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. É uma continha de... É uma adição, tá certo? Porque nós vamos calcular o total de passageiro, mais o total de tripulantes. Então, 2 mais 5, 7. 4 mais 2, 6. E 1, que como se fosse 0, então é 1. Então, quantas pessoas tem ao todo dentro daquele avião? 167. Então, aqui está a resposta. 167 pessoas. Tá certo? Ok? Vou botar aqui um pouco maior. 167. Certo? Ok? Pronto. Então, vamos lá para a página 164, que eu quero que vocês respondam essa páginazinha aí, tá? 164 a 165. Pronto, só até aí. Essas duas páginas, tá certo?